Glórias a Deus, aleluias. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder e Deus de glória. Estamos alegres e felizes, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, Ele tem nos guardado e Ele tem nos livrado do mal. Glórias a Deus por isso. Hoje mais um culto de ensino, onde estaremos assim aprendendo a respeito da bendita e gloriosa Palavra de Deus. Eu convido os irmãos que irão se colocar em pé para fazermos uma oração para a abertura deste trabalho. Oremos. Pai querido, Pai santo de poder e de glória, toda honra e todo louvor ao teu bendito nome, Senhor. Esta noite nós estamos aqui para adorar e bendizer o seu excelso nome, Pai. Toma a direção deste trabalho, fala aos nossos corações, Senhor. Opera maravilhas desta noite, venha salvar, venha curar, venha libertar, Pai, que a tua graça seja manifestada em nosso meio, ó Deus. Usa-nos nesta noite como instrumento afiado em tuas mãos, Senhor. Fala a tua igreja, Pai, fortalece a tua igreja, meu Deus, meu Pai. Oh Deus querido, que o Senhor venha crescer, que nós venhamos diminuir, que o teu nome seja exaltado e glorificado, e que a tua igreja, Pai querido, cante o hino da vitória. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno Salvador. Amém. Podemos se assentar. A irmã Iraci está com oportunidade para entoar os hinos da harpa. Primeira igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor, amém. Vamos voltar no hino número 8. Glória a Deus. Glória a Deus. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, glória a Deus, aleluia. Amigo mais nobre e digno, não há, nem mais humilde e mais benigno, não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, glória a Deus, aleluia. Vou perdoar a nela, Ele só, e pelo seu santo sempre vela, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido, nele só, mas sua glória me há repartido, dele só, e nas lutas de cada dia,
só, nele nós temos um firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Glória a Deus, aleluia. Vamos pular no hino 88. Glória a Jesus, aleluia. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor. Glória a Deus, aleluia. O teu amor revela a mim, enquanto glória a Deus. Aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do Deus divino amor, e com veras louvor, flores de gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Do teu amor, qual esplendor encercarão o teu olhar, será Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do Deus divino amor, e com veras louvor, fervez de gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Teus verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do Deus divino amor, e com veras louvor, verás de gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. glória a Deus, aleluia. Vou no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do Deus divino amor, e com veras louvor, fervez de gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o número 126. Glória a Deus, aleluia. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Glória a Deus. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram glória a Deus, aleluia. para obter poder
por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais aquela glória há de ter. Glória a Deus, aleluia. As flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Glória a Deus, aleluia. Inteiramente na imensa graça do Senhor, seja Deus, aleluia. E confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é verdadeiro, Ele é único, exclusivo. Só Deus é Deus. Amém? Glórias a Deus por isso. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 12, e estaremos assim fazendo uma meditação ou uma leitura do versículo 13 ao versículo de número 21. Eu convido a igreja em reverência à bendita palavra se posicionar em pé para assim fazermos uma leitura abençoada. Lucas 12, versículos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 21. O título assim proposto na Bíblia nos diz: Jesus reprova a avareza. O versículo 13 relata assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que me reparta a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Deus querido, Deus santo, Deus vivo, de poder e de glória, somos gratos por essa palavra abençoadora e poderosa, Deus, que a tua vontade esta noite venha ser feita, ó Pai querido. Toma a direção deste trabalho, fala aos nossos corações, abençoa a tua igreja, Deus querido, é o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno Salvador. Podemos assentar em Jesus. Queridos, percebe-se que esta noite então nós iremos falar
a respeito da avareza. O título assim, ou o tema assim sugerido, nos diz assim: cuidado com a avareza. Você vê aqui que no texto, um rapaz pediu para que Jesus viesse ali julgar a causa dele contra o irmão dele, porque eles haviam recebido uma herança, e o irmão, acredito mais velho, quis tomar posse de tudo, e não quis assim cooperar, dividir com o seu irmão aquela herança. E Jesus, neste texto, ele nos dá um ensinamento profundo a respeito do que é uma pessoa avarenta. Jesus usa aqui uma parábola e um questionamento, o qual deve ser feito nos dias atuais. Queridos, o que é uma pessoa avarenta? Uma pessoa avarenta, ela é gananciosa. Ela só pensa em dinheiro. Ela se alimenta na paixão e no hábito de ajuntar riquezas. Este é o avarento. Ele não é uma pessoa generosa ou caridosa com ninguém. Ele é avarento. Ele é um egoísta. Somente pensa em si próprio. Se porventura você encontrar uma pessoa assim, afaste-te dele. Nós iremos aprender esta noite aqui que nós temos que afastar da pessoa avarenta e não temos que admitir em hipótese nenhuma que essa atitude vem estar na nossa vida, essa prática, porque Deus não se agrada dos avarentos. Deus não está no meio das pessoas que têm prática a avareza. Queridos, muitas pessoas são gananciosas ou invejosas, e a Bíblia, ela adverte constantemente contra esses tipos de pecados. Essas práticas pecaminosas, ganância, inveja, a Bíblia chama a atenção. E a igreja, que é a aldeia da Nova Jerusalém, deve tomar cuidado para não ser inserido nessas práticas. Porque a Bíblia diz que aquele que está em pecado não irá morar no céu. Por isso é necessário que a igreja encontre essa fonte e rapidamente tire da sua vida. No mundo em que nós vivemos, queridos, existem esses tipos de pessoas gananciosas e invejosas, e elas dão frutos, e é pelos seus frutos que nós a conhecemos. Elas se tornam perigosas. Hebreus capítulo 13, versículo 5, ele relata: seja a vossa vida sem avareza. A Bíblia está chamando a atenção: não seja um avarento. Contentai-vos com as coisas que tendes. Se você tem um par de sapato, se contente com ele. Deus irá lhe dar a condição de comprar outro. Não seja avarento. Não seja uma pessoa gananciosa. Não seja uma pessoa que tem paixão e hábito de adquirir riquezas e esquecer de ser carinhoso, generoso. Gálatas também adverte a respeito do avarento. Ele diz assim, na palavra de Deus diz assim: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. O pecado da ganância e o pecado da inveja. É isso que Deus está chamando a atenção esta noite, igreja. Não vamos nos tornar presunçosos, não vamos nos provocar
diferente. A igreja ela foi chamada para ser santa em toda a sua maneira de andar, de viver. Tem um dito popular que nos diz assim: o homem vale o que tem. Não já ouviram dizer isso? Inclusive ontem, quando estava no trabalho, o meu colega de trabalho, parceiro lá, ele veio me chamar a atenção e começou a comentar a respeito do veículo. E ele disse: olha, você tem cada vez mais que ter o melhor, porque o homem vale o que tem. Mas isso é um goldo, queridos. Isso é um goldo. O avarento, ele acredita nisso. Ele acredita que a vida do homem consiste na abundância dos bens que ele possui. Não foi o que nós lemos aqui no texto, queridos. Ele acredita piamente, mas coitado dele, ele está enganado. Esse dizer aí, esse dito popular, que o homem vale o que tem, é um dito do capeta, é um dito do diabo. Na igreja esse dizer não pode existir. Deixa isso, novamente repito, para aqueles que não conhecem a Bíblia, para aqueles que não conhecem a Deus. A igreja não, ela conhece a palavra de Deus, ela conhece o Deus, o Senhor, aleluias. O fato, queridos, é que o valor do homem não está no que ele possui materialmente. Por isso que eu disse que eu me engano. Viu, queridos? O valor do homem, sim, ele constitui o que possui no interior do seu coração. Deus, ele olha para o teu coração, ele não olha para o teu carro na garagem, ele não olha para a tua casa em pavimentos. Deus não olha para a tua conta bancária. Deus não está preocupado com o trabalho que tu está, se é bom ou péssimo. Deus não está preocupado nesse sentido. Deus está preocupado no sentido que está dentro do teu coração. Aleluias. O valor do homem consiste em sua dedicação a Deus e ao próximo. O que está dentro do coração da igreja? É para dedicar-se a Deus, é para ajudar o próximo. Então aí você tem valor para Deus. Para o homem é esse dito: você vale o que tem, mas o homem é perecível. E a Bíblia diz que importa mais agradarmos a Deus do que o homem. O nosso Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Ele dá quem quer, ele toma de quem quer, e ponto final, queridos. Por isso nós temos que entender que nós não precisamos se preocupar com riquezas, que nós temos que nos solidificar neste mundo, nós temos que descansar no Senhor e esperar no Senhor. Aleluias. Deus, queridos, ele te ama pelo que você é e não pelo que você tem. É aí onde eu moro engano de muitas pessoas. Muitas pessoas pensam que Deus ama ele pelo que ele tem. Quanto mais riqueza ele tem, mais Deus vai amá-lo. Não é assim não, queridos. A coisa é diferente. Deus ama você pelo que você é. Aleluias. Seja você pobre, seja você rico, seja você feio, seja você bonito, Deus te ama. A Bíblia nos diz que Deus não faz acepções de pessoas, querido. Deus, ele só quer que você tenha dentro do teu coração atitudes de um verdadeiro adorador, que o adore em espírito e verdade, e que estenda a mão para o teu próximo. Este homem que nós vemos aqui, queridos, da parábola, ele era o que a maioria das pessoas queriam e querem ser. Sabe o que ele era? Ele era um homem rico. Quantas pessoas não querem ser ricas? Passa os seus dias em frente a uma lotérica, arriscando a sorte, para ver se muda de vida. Agora tem um detalhe, queridos. Porém, tem um detalhe a respeito deste homem rico. Ele era avarento. A riqueza, queridos, ela corre o risco de nos levar a se tornar uma pessoa avarenta. O Senhor Jesus Cristo, nessa parábola aqui,
Salomão, ele por quase pouco se desviava da presença do Senhor, porque ele adquiriu sabedoria quando pediu para Deus, e com a sua sabedoria ele adquiriu riquezas. E a Bíblia diz que ele pecou. Mas a misericórdia de Deus foi tão grande sobre a vida dele, que no último suspirar dele, ele teve um concerto com Deus. E nós iremos se encontrar com ele lá na glória, queridos. Isso é que nós temos que entender. Não adianta você correr atrás de riqueza, esquecer da família, dos filhos, da sua vida, da sua saúde. A nossa vida neste mundo é muito rápido, queridos. Vejamos aqui qual foi o efeito dessa avaria da riqueza sobre a vida do homem desta parábola. E eu quero contar com a ajuda da igreja, para nós assim entendermos e não cairmos neste laço, desse presente século, que está adentrando os corações das pessoas. Nós devemos escapar para salvar as nossas vidas, queridos. Veja por gentileza, alguém aí em Lucas capítulo 12, versículo 19, e outro localize para mim por gentileza, Jeremias capítulo 17, versículo 5. Queridos, este homem da parábola, ele confiava em si mesmo e não em Deus. Quem encontrou Lucas, confirma para mim. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Amém, queridos? Este é o intuito de todo homem quando adquire riqueza. É a primeira coisa que ele fala: vou descansar, vou comer, beber e vou viver a vida. Este homem na parábola estava dentro deste contexto. Só tinha um agravante na vida dele. Ele estava preocupado com ele, mas tinha esquecido de Deus. E nós somos seres perecíveis, queridos. Nós teremos que padecer um dia. E aí é a hora da verdade. Por mais que nós queremos nos preocupar no nosso dia a dia, adquirir riquezas, não podemos esquecer que existe um Deus criador dos céus, da terra e de tudo que neles há. Existe um Deus que vai pedir conta de todos os seres humanos na face da terra. Por isso é importante, queridos, que nós venhamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Este homem da parábola estava tão preocupado em si mesmo que ele não conseguia olhar para cima para contemplar a Deus através desse céu maravilhoso. A preocupação dele era somente o seguinte: quero arrumar um lugar para colocar toda a minha fortuna e quero deitar, descansar, viver, não sabendo que o dia de amanhã, cadê Deus? Veja o que diz Jeremias, por gentileza, capítulo 17, versículo 5. Este homem da parábola, queridos, além de todo esse aspecto que ele estava fazendo, no final a Bíblia diz que ele se tornou um homem maldito. Por quê? Estava tão preocupado com a sua riqueza, estava tão preocupado em viver a sua herança, que se tornou maldito aos olhos de Deus, mediante a palavra de Deus. Leia para nós Jeremias 17, capítulo 5. Assim diz o Senhor: maldito um homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem. É a Bíblia, queridos. É o homem confiando em si mesmo. Ele é maldito. Esse homem da parábola se tornou maldito porque confiou somente nele. Assim são todos os seres humanos que confiam em si mesmo e não olham para o céu para
Aos olhos de Deus, ele era um ser maldito. E teria que prestar conta mais cedo ou mais tarde. É a questão de todos os seres humanos. Terão que prestar conta mais cedo ou mais tarde da tua vida na terra. Porque lá no céu, se alguns tiverem pensando que vão para lá, não é de qualquer maneira, não. Não é casa da mãe Joana, não. Existe um protocolo para entrar no céu. Existe uma norma. Assim como existe norma para entrar dentro dos seus lares, dentro das empresas que vós trabalhais, assim também é no céu. Não é de qualquer maneira, não. Deus não enviou o Filho dele, o Senhor Jesus Cristo, para morrer em vão aqui na terra, não. Queridos, o homem não pode se esquecer de Deus, se preocupar em adquirir riquezas. As riquezas corrompem. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. A pessoa que ama o dinheiro, ela está maldita. Ela está doente. Ela está precisando de Deus na vida dela. Esse homem da parábola, queridos, ele ansiava por acumular cada vez mais riquezas. Você já percebeu que nos dias de hoje é dessa mesma maneira? Veja o que diz em Lucas, capítulo 12, versículo 18. E outros já localizem, por gentileza, Provérbios, capítulo 11, versículo 4. Tudo que eu falo aqui, queridos, é baseado na palavra de Deus, para que a igreja não venha adentrar a essas heresias que são lançadas no mundo, para que a igreja venha escapar das garras de Satanás, porque nós vivemos num mundo herético, num mundo onde as pessoas contam casos da carochinhas e querem que você aceite como verdade, e a única verdade é a palavra de Deus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Deus tem um propósito na vida de todos, mas nem todos querem receber o propósito de Deus em suas vidas. Mas Deus dá para todos o livre-arbítrio. Cada um vai viver mediante o apontar do seu nariz. Mas naquele grande dia, lá não haverá jeito, lá não haverá maneira. Será como Deus quer. É hora de prestação de contas. Leia para nós, por gentileza, Lucas capítulo 12, versículo 18. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades dos meus bens. Este homem estava preocupado, queridos, em acumular cada vez mais riquezas. Ele tinha um celeiro, mas ele pensou em guardar o celeiro dele e aumentar para que cabesse mais riquezas ali dentro. Ele não estava preocupado se ia morrer. Ele não estava preocupado com Deus, ele não sabia quem era Deus. A sua preocupação era na sua riqueza. Ele achava que era o bambamã. Ele estava dentro do dito: o homem é o que tem. Ele estava equivocado. Não sabia o problema que ele estava entrando. Queridos, no mundo de hoje, na atualidade, com certeza nós precisamos de dinheiro, mas nós não podemos nos corromper pelo dinheiro, nós não podemos nos vender pelo dinheiro. Nós temos que ter uma vida sensata e moralista. Nós temos que ser cidadãos aonde a nossa moral brilha. Aleluias! Este homem na parábola, ele não estava preocupado com isso. Veja o que diz, por gentileza, Provérbios capítulo 11, versículo 4. 11:4. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Este homem estava tão preocupado na sua riqueza, em guardar a sua riqueza e aumentar a sua riqueza, que ele havia esquecido da ira de Deus. E a Bíblia diz, queridos, que a riqueza deste homem era sem valor, como nos dias de hoje. As riquezas nos dias de hoje para Deus não têm valor. A riqueza desse homem era sem valor,
aí é onde que mora o perigo. Deus não estava preocupado com a riqueza dele. Deus queria saber se o coração dele era reto para com Deus, se a vida dele estava edificada na palavra de Deus. Provérbios 11:4 diz: de nada, queridos, de nada vale a riqueza no dia da ira de Deus, no dia da ira divina. Mas a retidão livra da morte. O que livra o homem da morte, distante de Deus, é um coração reto. É uma vida na presença do Senhor. Esse homem da parábola, queridos, ele estava preocupado com a segurança das suas riquezas. Ele tinha tanta preocupação, meu Deus, quer dizer, meu Deus não, ele não falava meu Deus. Isso é o modo que nós temos de falar, principalmente porque os nossos dogmas evangélicos. Mas esse homem subsistente, ele estava tão preocupado, ele estava desesperado, arrancando a menos da cabeça. Aonde que eu vou colocar o meu dinheiro? Eu preciso de segurança para esse dinheiro. Que farei? Ele que farei? Estava desesperado. Nos dias de hoje, queridos, vê se você acha algum magnata por aí dando nome. Veja se você acha alguém que ganhou aí numa lote, morando do teu lado, como era antes. É a preocupação, é buscando segurança para as suas riquezas. Muda de vida, muda de comportamento. Adquire outras amizades, some, desaparece. Não dorme mais tranquilo. Tem que ter segurança na porta. Tem que ter alarme. Tem que ter arma dentro de casa. Acaba-se a paz. Assim estava este homem da parábola. Ele estava desesperado. Ele estava preocupado com a segurança das suas riquezas. Leia para nós em Lucas 12:17. Ele mesmo questionando: o que farei da minha riqueza? É o medo, é o desespero, é o que a riqueza traz. A riqueza sem Deus. Leia para nós, por gentileza. E arrazoava ele de si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Ele estava preocupado. Que farei? Pois não tenho onde colocar a minha riqueza. Não é assim no dia de hoje, queridos? É desse jeito, preocupado. Mas o homem que espera em Deus, que descansa no Senhor, a Bíblia diz que nenhum mal irá lhe tocar. 1000 cairão na tua direita, 10.000 à tua esquerda, tu não serás atingido. Esta é a palavra de Deus para ti, ó igreja, aleluias. Você foi chamado para fazer o ID, para pregar o Evangelho. Você não tem que estar preocupado com as riquezas do mundo, não. A tua dispensa nunca vai faltar o teu alimento. O azeite nunca vai faltar na tua botija, ó crente, aleluias. Deus não desampara o filho dele. Então somente te preocupa em pregar o Evangelho, em colocar o teu coração reto diante de Deus, em levantar o teu altar para ser um adorador de Deus, aleluia. Glórias a Deus por isso, que aí você vai dormir, vai deitar e vai dormir tranquilo, e vai levantar no outro dia em paz, porque Deus é contigo. Salmo 127, versículo 1, por gentileza. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém? Se Deus não é com a pessoa, em vão se preocupa o homem. É a questão desse camarada aqui, ó. É a questão desse cidadão dessa parábola. Ele estava preocupado com a segurança em vão, porque na vida dele Deus não operava. Ele não estava preocupado com Deus, ele não queria Deus na vida dele. Ele queria a riqueza, a fortuna que ele adquiriu. Ele queria ser o mamão da época.
igual um vigia, um sentinela. Querido, você pode colocar a segurança que for no teu armazém. Você pode colocar a segurança que for na tua casa. Se Deus não estiver na tua casa, você não fez nada. O ladrão vai entrar, roubar e vai sair, você não vai ver. Queridos, a coisa é séria. O homem avarento, ele é um perigo ambulante. Ele não consegue ter amizades. Ele não consegue olhar para Deus. Ele não consegue se posicionar diante de Deus. Este homem na parábola, queridos, ele apenas pensava em si e nas suas riquezas. Sabe por quê? Porque ele era egocêntrico. Ele era carnal. O avarento, ele se torna uma pessoa egocêntrica e carnal. A pessoa carnal é perigosa. Ela não tem amor no coração. Ela é capaz de fazer qualquer coisa para manter o que ela acha que é dela. Uma pessoa egocêntrica, ela só olha para ela. O mundo dela gira em torno dela. Ela não está preocupada com terceiros. Ela não está preocupada com o próximo. Lucas capítulo 12, versículo 19, queridos, leia para nós. Outro já prepara aí, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Queridos, é um perigo a carnalidade, principalmente nos dias atuais, porque através da carnalidade que o diabo trabalha na vida do crente. Leia para nós, Lucas 12, 19. E direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e fome. Ele estava preocupado com alguém aqui? Ele estava preocupado com a alma dele. Ele estava preocupado com o corpo dele. Ele falou para o corpo dele: tens muito dinheiro, tens muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Ele não falou do pai, ele não falou da mãe, ele não falou dos irmãos, ele não falou dos filhos, dos amigos. Ele falou para ele: vou deitar, vou me descansar, vou comer, vou beber e vou aproveitar. O avarento, queridos, ele é egocêntrico. Ele não está preocupado em dividir nada com ninguém. E se você pedir para ele algo, ele vai usar a atitude carnal dele para te machucar. Ele vai te maltratar. Por isso, queridos, nós temos que entender que a Bíblia nos manda afastar de pessoas assim. Não interessa onde você está. Você, como um crente em Jesus, não pode ter amizade com pessoas egocêntricas, carnais, avarentas, porque a Bíblia chama a tua atenção. Você vai se machucar. É por isso que nós temos muitos irmãos aí com o coração ferido, porque se associou com pessoas avarentas, egocêntricas, carnais. Que comunhão a Bíblia chama a atenção? Que comunhão? A luz com as trevas, queridos, não existe. Não tem como. Por isso, queridos, que a Bíblia chama a atenção: afasta-te desses tipos de pessoas, porque eles vão te levar para o buraco. Eles
versículo 11. Primeira Coríntios Isso. 5:11. Isso. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, como esse tal, nem ainda com mais. Amém? Paulo, ele chamando a atenção da igreja de Corinto, ele foi bem claro: não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for impuro ou avarento. Ele é bem claro: não vos associeis, não tenham amizade. É a Bíblia que determina que o camarada, se ele for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal nem ainda com mais. Ele fala dentro da família. Se você, como um cidadão que professa a sua fé em Cristo Jesus, tiver no meio da tua família um cidadão desta mesma maneira que a Bíblia aqui esclarece, com atitudes impuras, com avareza na sua prática, com idolatria no seu dia a dia, uma pessoa que maldiz tudo e todos, que seja um beberrão, que seja um roubador, não senta na mesa com ele não. Levanta, vai em busca da tua felicidade, vai em luta do que é melhor para ti. Deus é contigo. Aleluias. Esse camarada aqui, ele só pensava em si, nas suas riquezas, queridos. Você já viu no trabalho que quando você está no trabalho, que existe alguma maneira, ou existe alguns cargos hierárquicos que você pode subir um degrau para melhorar a sua condição financeira, melhorar a tua vida, estabilizar um pouquinho mais? Existe sempre alguém que está ali dentro ali, que ele é asqueroso, que ele é um cidadão egocêntrico, cheio de artimanha, procurando ganhar essa posição. Se for possível, ele vai derrubar até o que está lá. Ele começa a falar mal, a destilar veneno da pessoa que está lá em cima, porque ele quer aquela posição. Ele é avarento, ele já ganha tanto, mas ele quer aquele lá. Ele tem inveja daquele lá. Por isso, queridos, ele é um perigo. Por isso a Bíblia diz: cuidado, cuidado, afasta-te. O que aconteceu com Abel e Caim? Caim, ele teve inveja do irmão dele, Abel. Os dois foram diante de Deus, tiveram a liberdade diante de Deus. Deus pediu um sacrifício de cada um deles. Abel preparou o melhor que tinha das suas ovelhas, e Caim preparou o melhor que tinha da terra. Chegaram diante de Deus. A Bíblia diz que Deus recebeu de Abel, mas o de Caim não foi aprovado. É como um teste, queridos. Deus querendo saber e mostrar para ti, porque Deus já sabe. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, mas para mostrar para ti que as atitudes carnais são percebe-se. Na verdade, queridos, e o que ele fez? Ele mostrou para os dois, e ainda alertou Caim, mas Caim não quis saber. A sua inveja, a sua avareza, levou ele a matar o seu próprio irmão de sangue. E aí o que aconteceu? Morreu afastado de Deus. Foi o primeiro ímpio a ir para o inferno. Queridos, é perigoso. A Bíblia diz: afasta-se dessas pessoas. Você localizou no teu trabalho, na tua faculdade, no meio da tua família, tu viu? Afasta. Não tenha proximidade, não tenha intimidade. Peça a Deus graça, peça a Deus para te livrar desse tipo de pessoas, porque eles não estão preocupados com ninguém, somente com eles. E eles vão lhe usar, se for preciso, e depois eles vão pisar na tua cabeça, quando não tiver mais utilidade. É que nem uma laranja, chupa até o último
no caldo, depois joga o bagaço fora. Assim é esse tipo de pessoa, interesseiros. E tem muitos por aí, queridos. Tem muitos por aí, cuidado. Vigia. Esse camarada aqui da parábola, queridos, ele vivia, juntava e pensava apenas nessa vida por puro egoísmo. Veja o que diz 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, e outro localiza para mim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Esse camarada aqui, ele passou a vida dele juntando riquezas. Ele pensava apenas nesta vida. Por isso que ele falou: vou pegar, criar, construir um celeiro grande, vou colocar toda a minha riqueza lá dentro e vou curtir adoidado, e vou curtir a vida. É o sonho de muita gente, é adquirir riquezas e curtir adoidado. Não é verdade, queridos? Só que existe um detalhe: você pode ter atrás de riqueza. Jesus não é contra, a Bíblia não é contra a riqueza. Mas que você não esqueça de Deus, que você não esqueça do seu próximo, que você não use de má fé para judiar dos outros. Deus é contra isso, queridos. Esse camarada aqui, ele era egoísta. Ele juntou muitas coisas, mas só pensou nessa vida. E coitado do homem que pensa só nessa vida. Não existe só essa vida não, queridos. A Bíblia diz que tem por vir a eternidade. A eternidade com Deus ou a eternidade sem Deus. Se só fosse nessa vida, beleza. O que você fizesse valia, morreu, acabou. Mas a Bíblia nos ensina que não é assim não, queridos. Todos irão ressuscitar. Uns para ser premiados pela sua escolha neste mundo, de servir a Jesus, e outros para sofrer as consequências de não ter tido Deus na sua vida, escolhido Deus. Foi a questão desse sujeito, da parábola. Ele só ficou pensando neste mundo, nas riquezas que adquiriu, quando de repente, na sua porta bateu a morte. E agora? E agora? Leia para nós 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos. Queridos, Deus, em sua sapiência, Ele já deixou uma lista de pessoas, de qualificações para pessoas que seriam nelas inseridos. Deus nos adverte que por final dos tempos haveria homens egoístas, haveria homens avarentos, haveria homens ansiosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. E o que tem de gente desobediente aos pais, na verdade, queridos? Ingratos, irreverentes. Esse cidadão da parábola, ele se achava aqui. Ele era egoísta, ele era avarento. E era ingrato. Porque o homem que está neste mundo, respirando deste ar, deveria levantar todo dia e agradecer a Deus pela sua vida. Mas a ingratidão é tão terrível nos corações, que ele acha que está vivo, porque ele é merecedor. E a Bíblia diz que a causa de não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. Este homem da parábola, ele achava que ia viver eternamente, e aí morou o perigo. A Bíblia, queridos, ela adverte que aquele que pensa só neste mundo é uma pessoa triste. É triste, queridos. A pessoa que só acha que nasceu e vai morrer desse jeito aí, ela é triste, ela é uma coitadinha, ela é uma sem noção, ela não sabe nem um palmo na frente do seu nariz, ela não conhece a Deus, ela não conhece a Bíblia, ela não
era alegre por ser rico, mas era triste porque ele pensava só nesse mundo. Se você, queridos, só pensa nesse mundo, você é infeliz, você é triste, você não tem objetivo. Por isso é que a igreja tem que se alegrar, porque a igreja tem um objetivo. Ela sabe o que espera ela no porvir, ela sabe o que espera ela no arrebatamento. Aleluia, glórias a Deus. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Pronto, Paulo falou na palavra aos Coríntios. Paulo alertou: se a nossa esperança, e ele passa isso para a igreja, se a sua esperança, igreja, em Cristo, se limita apenas nesta vida, neste mundinho, ele diz assim, que nós somos mais infelizes de todos os homens. Por que, queridos? Qual o significado? Pensa bem. Nascer, crescer, morrer, acabou. Que significado tem a tua vida? E tem muitos que nascem na pobreza e morrem pior. E qual o significado? Será que Deus queria isso para nós? Sua criação? Uma das maiores criações de Deus, o homem, o ser humano? Com certeza não. Tem um objetivo. O problema é que as pessoas não param para raciocinar. Quando alguém está orientando, ele não aceita, ele agride. Porque ele acha que a ideia dele tem mais valor. E aí é onde mora o perigo. Porque ao fechar os nossos olhos, teríamos que abrir ele no outro mundo, no mundo espiritual. E aí, queridos, se você chegar lá e não tiver a chave para entrar, vamos vai. Queridos, a Bíblia, ela foi escrita para nós lermos e compreendermos. É Deus nos ensinando o significado da nossa vida. É Deus nos mostrando o que Ele quer de nós e o que Ele preparou para nós. Por isso nós não podemos negligenciar a leitura da Bíblia, para não sofrermos como muitos por aí sofrem, sem noção. Não é, queridos? Não é verdade? Paulo alertou a igreja de Corinto, e a igreja na atualidade está sendo alertada. Se a tua esperança em Cristo só se resumir neste mundo, você é um cristão, você é uma pessoa infeliz. A igreja tem que despertar, porque o que atrapalha a visão da igreja é a avareza, é estar preocupado. Eu tenho que comprar um terreno, eu tenho que comprar um carro, eu tenho que trocar meu guarda-roupa, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu quero. É aí que eu me lembro, queridos. A mídia todo dia endossa uma novidade. Todo dia tem uma coisa nova, um celular novo, e você fica preocupado em estar na atualidade. E você fica preocupado com as coisas que são lançadas todo dia e esquece de Deus. Fica preocupado só com esse mundinho. Vai sofrer as consequências, porque o dia da manhã é Deus. Nós não sabemos o que nos espera no amanhã. E aí é onde mora o perigo. Foi a questão desse cidadão da parábola. Ele esqueceu. Ele ficou tão preocupado com a riqueza desse mundo que ele esqueceu o que seria depois da morte. Ele esqueceu que também é perecível, que poderia morrer. Por mais que o homem viva na terra 100 anos, o dia dele vai chegar, a hora dele vai chegar. E aí, esse cidadão da parábola, ele foi chamado de tolo por Deus, não foi por mim. A Bíblia diz que quem chamou ele de tolo foi Deus. Pensa bem, queridos, Deus chamar o homem de tolo, um homem rico. Deus olhava e levantou um tolo, e o cara achar que ele é o último biscoito do saquinho.
esqueceu de Deus. O homem, quando esquece de Deus, ele é um sério candidato à morte eterna, afastado de Deus. Veja o que diz Lucas, capítulo 12, versículo 20. Mas Deus lhes disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Louco, Deus chamou ele de louco e advertiu ele. É o que Deus adverte esta noite, queridos. É o que Deus fala esta noite para a igreja, para aqueles que estão ouvindo esta palavra, para aqueles que estão assistindo esta palavra, para aqueles que irão ouvir e assistir esta palavra através do YouTube. Deus diz assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Para quem? A riqueza que você adquiriu, o teu carro do ano que ninguém podia pegar, o teu celular, o teu pagamento, a tua blusa que você mais amava, o teu sapato, para quem será tudo isso? O teu guarda-roupa, que ninguém pode tocar. Hein, queridos? Deus me pergunta: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Poucos dias me recordo que um cidadão, colega nosso, faleceu, e o camarada tinha comprado um Corcel, na época estava bacana, comprou um Corcel 2, e o carro estava impecável, na pintura, os pneus, motor, bancos, o carro estava lindo, muito bonito. E esse camarada começou a ser o cara da quadra, e começamos a evangelizá-lo, a pregar a palavra para ele, e ele não queria a palavra. Ele estava mais preocupado com aquele carro, que para ele era tudo. Certa feita, quando ele foi entrar na garagem da casa dele, havia uma tábua com prego, e quando ele passou, arranhou o carro dele. Ele não era um bom motorista. E quando ele saiu do carro, eu estava a contemplar, ele xingou tanta coisa, blasfemou, falou todo tipo de besteira. Ficou irritado, porque aquele veículo que ele tanto amava, tanto ele estava preocupado, havia arranhado. Um arranhãozinho simples, fácil de tirar. Mas o homem se tornou uma fera, uma besta fera, por causa daquilo. Porque, queridos, tudo aquilo, ele não queria Deus, ele havia esquecido de Deus. E aí o que acontece? Ele tinha um hematoma no cérebro, e com mais ou menos alguns meses depois, ele veio a óbito, ele veio a falecer, e não quis Deus, naquele momento que nós havíamos pregado. Mas oxalá que alguém lá dentro daquele hospital, aonde ele foi, com vida ainda, tenha pregado o evangelho para ele, e ele tenha recebido Jesus. Nós não sabemos, mas nós assim pensamos. E o que houve? Ele morreu. E o carro dele, a esposa vendeu por preço de banana. De que adianta, queridos, nós sermos uma pessoa apegados em bens materiais, se nós não podemos levar conosco? Isso não quer dizer que nós temos que banalizar, estragar tudo que temos. Temos que ter zelo, mas um zelo controlado. E acima desse zelo, nós temos que estar com o nosso coração reto diante de Deus. A avareza é uma burrice, queridos. O homem tem que pensar seriamente, refletir qual o significado dele nesta terra, e o que espera ele quando sair dessa terra. Deus pergunta: louco, esta noite
Aleluias. A palavra é doída, é profunda, mas é verdade. Ninguém pode nos guardar, defender desse dia. Nós podemos escolher para onde nós iremos depois desse dia. Mas esse dia há de vir na vida de todos. Você está preparado para morrer? Tem mais importância do que estar preparado para viver. É melhor você se preparar nos dias de hoje para morrer no amanhã do que você estar preocupado em viver nos dias de hoje. Pois a vida, queridos, ela é breve e a morte, ela é certa. Todos os seres humanos, salvos os do arrebatamento, mas todos os seres humanos, mais cedo ou mais tarde, irão ter que passar pela morte, a hora da verdade. Veja o que diz Hebreus capítulo 9, versículo 27, confirmando o que nós acabamos de falar. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Amém? A Bíblia é clara. Assim como aos homens, quando fala os homens, fala de todos os seres humanos. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Você não vai morrer depois não, vai morrer uma só vez. Vindo depois disso o quê? O juízo. Prestação de conta. Ei, você viveu 60 anos na terra, e Jesus falando, ei, você viveu 70, 80, 30, 20, tu preparou o que para quem? Foi para mim? Foi para tu? Ou para os que ficaram? É hora de prestar conta. Esse dia vai vir, queridos, mais cedo ou mais tarde, esse dia vai vir sobre todos os seres humanos na face da terra. Por isso é importante que você não fique numa vida avarenta, uma vida hipócrita, uma vida egocêntrica, uma vida carnal. Igreja, desperta-te. Olha para o autor e consumador da tua fé. Dedica a tua vida a Ele, aleluia. Porque o dia de amanhã está somente a Ele, queridos. Essa é a palavra que eu quero deixar essa noite para a igreja. Para que a igreja não venha cair no sono da indolência, não venha se tornar preguiçosa com as coisas de Deus, não venha se tornar negligente com a palavra de Deus. Ei, o mundo tem o caminho dele, mas o seu é diferente do mundo. Não te preocupa com as pessoas do mundo, elas também terão que passar pelo mesmo moedor que você vai passar. Só que você sai na frente porque você tem um Deus que é contigo, porque você entregou a tua vida a Ele e Ele é fiel na palavra dele. É Ele que lhe guarda, Ele que lhe protege. Jesus, o Filho de Deus, que entregou a vida dele aqui na terra, Ele é o que vai advogar a sua causa diante do Pai. Aleluia. Tira a avareza. Se porventura ela estiver querendo, estiver sondando, rondando o teu coração, arranca ela fora. Como você vai arrancar? Você vai dobrar o seu joelho e você vai clamar a Deus. Você vai orar a Deus e Deus vai fazer uma purificação na sua vida. Aleluia. Porque é assim que Deus opera. Esse cidadão da parábola, ele adquiriu riqueza, e a Bíblia diz que naquele mesmo dia que ele acabou de construir o edifício dele, que ele acabou de construir o celeiro, colocou toda a riqueza dele e foi descansar, a morte bateu na porta dele e ele morreu. Aonde estará ele? Saberemos no porvir. Queridos, vamos nos preocupar com a gente. Cada um crente tem que se preocupar com ele, e de um modo geral com a igreja. Lá fora, só prega o ide. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, problema dele. Já está condenado pela palavra. Ponto final. Nós não temos que debater com ninguém. Nós não temos que tirar a nossa camisa e brigar com ninguém. Assim como Deus nos chamou, Deus continua a chamar.
Até o último dia, Deus vai estar convocando pessoas para morar no céu com Ele. Até que a igreja seja arrebatada. E é o que nós aguardamos. Queridos, tira a avareza. Cuidado com a avareza. Amém? Então, queridos, concluímos esta noite que devemos ter cuidado com a avareza, porque é loucura ser avarento. É loucura ser avarento. Pois o avarento é egoísta, sem amor e compaixão. Não é amigo de ninguém. Pode olhar. Ele não é amigo de ninguém. Ele vive distante do Criador nesta vida e com certeza viverá na eternidade. O avarento é esse tipo de gente, viu? Portanto, sobre se entende que a avareza é uma das maiores loucuras praticadas pelo ser humano. Amém, queridos? Afastai-vos da avareza. Cuidado com a avareza. Vamos ter humildade. Tudo que nós tivermos, vamos investir na obra do Senhor. Vamos ajudar o próximo, aquele que nos pede, como a Bíblia ensina, um ao outro ajudou a ser forte. Vamos estar na brecha. A trombeta vai soar. A igreja vai embora deste mundo. Vamos nos colocar em pé. Vamos fazer uma oração para o término deste trabalho. Se assim o Senhor nos permitir, estaremos aqui na quinta-feira, em mais um culto da família, com a direção do trabalho da irmã Iraci, para a glória de Deus. Amém? Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Oremos. Pai querido, Pai santo, Pai de poder e de glória, aprendemos esta noite, ó Deus querido, que ser avarento é ser bobo, que ser avarento é estar correndo um sério risco, Pai, de passarmos a nossa eternidade afastado de Ti, Senhor. Portanto, Deus querido, repreenda essa praga nas nossas vidas, Senhor. Meu Pai, derrama unção, protege-nos, nos ensina, Deus querido. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Senhor. Não deixa que nós venhamos cair nesse engodo de Satanás, Senhor. Ó Deus, dá-nos a vitória, que a humildade, a simplicidade venha estar sobre a Sua igreja, acompanhado da sabedoria, não a sabedoria terrena, porque ela é maligna, Pai, mas a sabedoria que vem lá no alto, meu Deus, porque ela é abençoadora, Deus querido, e é com ela que nós podemos fazer a diferença neste mundo, ó Deus. Abençoa esta igreja, coloque os guerreiros com a mão de fogo ao redor dela, dos membros, Pai querido. Abençoa a licença desta igreja, na vitória, Deus. Ó Senhor, liberta-os, Pai, prospera a vida deles, Deus querido. Abençoa os amigos internautas que têm nos acompanhado através da internet. Salva, liberta, Pai querido, abençoa os nossos familiares, todas as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Nós somos gratos por tudo, Deus querido, que venhamos continuar aprendendo de Ti, Senhor. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno, soberano Salvador. Aleluias. Esteja em vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, que todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.